Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Campfert, o campo de informações do mercado agro. E hoje a minha responsabilidade é grande. Estou aqui com Wilber, o sócio fundador do Grupo Campfert, e Bruno Botura, o nosso atual CEO. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pela oportunidade. A gente está aqui mais uma vez, levando informações preciosas para vocês que estão aí no campo, acompanhando o mercado agro. E quero lembrar também, enfatizar que nós estamos fazendo esse episódio aqui justamente para comemorar os 45 anos do Grupo Campfert. Então, é um episódio, é uma data bem relevante e que com certeza nós iremos aqui abordar pontos relevantes e de extrema importância. Bom, como eu falei, Wilber, sócio fundador do Grupo Campfert, Bruno Botura, o atual CEO. Como de praxe, eu gosto de pedir para que vocês, os convidados, se apresentem, para que quem está assistindo a gente entenda melhor quem é vocês. Vou começar pelo Wilber. Wilber, por favor. Bom, Wilber Stein, sócio fundador do Grupo Campfert, que começou, a data realmente da fundação foi 1º de novembro de 1979. Foi um fato, assim, para mim, muito relevante, porque direcionou a minha vida a partir desse momento. Então, estamos aqui hoje graças a essa decisão que eu tomei em novembro de 79 de participar de uma sociedade na época e que depois se transformou no que é a Campfert hoje, graças a Deus. Amém. Maravilha. Bruno, por favor. Jardel, prazer em falar contigo, prazer em falar com todos que estão nos ouvindo aí no podcast. Jardel, Bruno Botura, sou natural de Mirassol, São Paulo, casado, com 2 filhas, Laura e Paola. Sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia. Fiz pós-graduação em Gestão do Agronegócio e construí minha carreira profissional inteiramente na Campfert. Então, tenho 23 anos de história na empresa, de trabalho junto à Campfert, e eu acho que a gente vai discorrer bastante sobre isso ao longo do podcast. Mas é isso, estamos à disposição aqui para contribuir com todos aí. Maravilha. Não, e fazendo um comentário aqui, é muito gratificante ouvir isso, Bruno, que você está um longo tempo na companhia. O Wilber, lá em 79, teve a ideia de fazer justamente essa parceria e trazer a Campfert onde ela está hoje e contando justamente com isso, colaboradores que estão ao longo tempo durante a sua carreira, uma carreira de longo tempo na companhia, justamente fazendo acontecer. Mas enfim, vamos para o bate-papo aqui. Eu sigo um roteiro aqui, que é o que me norteia para a gente fazer algumas questões, mas claro que fiquem à vontade para a gente dar um pitaco, fazer um comentário fora do que eu estipulei aqui. Primeira questão, vou fazer para o Wilber. Wilber, eu gostaria muito, particularmente, de saber a história da Campfert, que o senhor contasse a história da Campfert. E acredito que essa curiosidade não é só minha, Acredito que quem também está nos assistindo, que conhece o Grupo Campfert, que a notoriedade não é exclusivamente regional, é uma empresa de porte nacional, tem relevância. Então, gostaria como que foi essa ideia de empreender no agro? Onde que o senhor, qual foi o seu feeling ali? Bom, Jardel, a ideia inicial não era empreender no agro. A ideia inicial era empreender. Eu sou filho de um puta de um empreendedor, de um grande empreendedor, e eu sempre tive meu pai como modelo, como ídolo, entendeu? E meu pai, nascido de família pobre, nascido em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, veio para São Paulo, depois veio para Orlândia, com 18 anos virou açougueiro, depois em 51 mudou para Guaíra, onde eu nasci, eu sou de Guaíra. E eu, aos 6 anos, 7 anos, acompanhando, vamos dizer, o trabalho árduo que meu pai fazia, eu era caixa de um açougue que ele tinha em Guaíra, entendeu? Então, aos 6, 7 anos, eu já trabalhava. Eu vendia limão, eu vendia abacaxi, pegava na fazenda, entendeu?
sempre pensando em ganhar o dinheirinho para aquelas despesas extras, né? Meu pai tinha um pouco de condições, mas ele era muito, a família era muito disciplinada. Não era rígida, mas era disciplinada em todos os sentidos. Então, eu comecei a ver meu pai, comecei a empreender. Graças a Deus, ele, né, não só a mim, mas a meus irmãos, ele conseguiu fazer com que nós estudássemos. Eu fui para São Paulo quando eu tinha 16 anos, 17 anos. Fiz engenharia na Escola Politécnica em São Paulo. E, em 1979, surgiu a ideia de esse grupo, essa parceria, de representar Refinações de Milho Brasil. Refinações de Milho Brasil, para quem não conhece, hoje é a Ingridium, que na época era a maior consumidora de milho do Brasil. E Guaíra, naquela época também, era um dos municípios que mais produzia milho no Brasil. Então, juntava as duas coisas, né? Como o negócio me pareceu interessante, eu, apesar de estar trabalhando em São Paulo naquela época, logo que eu me formei, porque eu fui para os Estados Unidos também, fiz uma pós-graduação nos Estados Unidos, depois de ter formado na Escola Politécnica, eu resolvi encarar a situação, mas como sócio. Eu tinha 25% da companhia, meu pai tinha 60%, e esse sócio era um sócio colaborador, um sócio trabalhador, ele tinha 15%. E eu fui para os Estados Unidos de novo, trabalhando, e em 1980, já sócio, né, da Campfert, 1981, no 1980 eu voltei dos Estados Unidos no meio de 1980 e me pareceu que o negócio era promissor. E com isso eu, vamos dizer, deixei essa companhia em São Paulo, o que foi considerado pelos meus amigos da faculdade a maior loucura que eu poderia fazer. Perfil, né, de né? empreendedor mesmo, né? Exatamente. Mas como eu tinha esse perfil de empreendedor e eu acreditava no agro, acreditava na produção, acreditava que poderia crescer, eu resolvi encarar. E aí surgiu, a Campfert surgiu em 79, em final de 80 já eu comprei os 15% desse parceiro, e meu pai tinha 60%, e no correr do tempo foi diluindo isso aí, meu pai tinha outras propriedades, eu fui trocando com meus irmãos, até ficar com 100% ao final de 1990, 1988, eu tinha 100%. Essa é a história inicial. Maravilha. Não, sem dúvidas, Wilber e Bruno. E quem está nos assistindo é algo enriquecedor e inspirador. Porque muitas vezes a gente pensa justamente isso, né? Tem que pensar fora da caixinha. O senhor estava com praticamente pelo que eu entendi, uma carreira promissora numa companhia. Exato. E que o pessoal falou, peraí, Wilber, onde você vai? Você tá maluco? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Não, e outra mensagem que eu deixo para os jovens é que se você acreditar, vai e faça, porque dá certo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui para os Estados Unidos, formado na Politécnica, eu já tinha emprego garantido, ganhando muito bem. Os meus amigos, né, de formatura lá da escola do ano falavam para mim, pô, mas você vai perder 2 anos, 3 anos nos Estados Unidos? Eu falei, não, eu vou lá, vou investir. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. Não, porque quando você chegar aqui eu vou ser gerente, você vai começar do zero. Eu falei, tá bom, mas eu quero conhecer os Estados Unidos, né? Não conhecia, naquela época não era comum ir para os Estados Unidos. Hoje não, hoje é muito comum. Mas fui. O resultado foi que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei empregado, ganhando o dobro do que eles estavam ganhando, ganhava em dólar ainda, entendeu? E numa posição bem melhor do que eles estavam. Então, essa é a mensagem. Se acreditar, se tiver vontade de fazer, vai e faça que dá certo. Mas faça com esforço. Maravilha. Com trabalho, porque sem trabalho também não vira nada. É isso mesmo. E
Que bom que o senhor acreditou, né? Exato. Pra mim, hoje nós estamos aqui fruto do senhor ter acreditado. Foi uma bênção para mim ter acreditado. Isso mesmo. Wilber, e assim, eu gostaria de saber qual que é o seu papel hoje no Grupo Campo Fértil? Olha, hoje eu acredito muito também em profissionalização da gestão. Maravilha. Tá? Então, hoje, né, depois de algumas tentativas de profissionalizar que não, vamos dizer, não vingaram, com profissionais contratados terceiros, né, de fora, nós resolvemos entregar o comando para o Bruno, né, como CEO, e para o Júnior como diretor corporativo. E eu sou um mentor. Eu sou, vamos dizer, participo das decisões estratégicas, participo de algumas reuniões, participo de reuniões com parceiros, bancos, clientes. Então, seria um mentor, um coach dentro da estrutura de gestão da Campo Fértil. Maravilha. Muito bom. Bruno, vou direcionar para você agora, Vamos né? lá. Gostaria que você falasse quando você iniciou na Campo Fértil, no Grupo Campo Fértil, e qual cargo que você ocupava, quais eram as suas funções. É uma boa história também, viu, Jardel? É um prazer, né, ouvir essa história que o Wilber contou aí da Campo Fértil, saber que a gente faz parte dessa empresa. Eu, como disse, sou formado em engenharia, formei em 2002, e naquela questão de 23 anos, formado, o que você vai fazer? Como o Wilber citou, aqueles pontos de interrogação. A princípio, vou prestar um concurso, né? Engenheiro, vou prestar um concurso, seguir uma carreira. E logo após formado, eu conheci o outro sócio da Campo Fértil, que é o Luiz Cláudio. Sim. E a gente entendia o movimento que a Campo Fértil estava fazendo. A Campo Fértil estava em plena expansão em 2002, estava construindo alguns armazéns. Eu, recém-formado em engenharia civil, recebi o convite por parte do Luiz Cláudio de ingressar na companhia, para acompanhar as obras da Campo Fértil. A Campo Fértil estava construindo um silo no Prata, estava ampliando perdizes, e eu, recém-formado, com 22 anos, naquela dúvida, vou seguir a carreira de engenheiro, vou para o mercado, vamos aproveitar a oportunidade. E assim, a gente tem que aproveitar. Wilber citou, eu acabei passando num concurso público com 22 anos, e com um mês de trabalho na Campo Fértil, eu tive que optar. É mais ou menos similar com o que o Wilber disse. Ter um emprego garantido, concursado, ou vou apostar no meu potencial, em querer, como o Wilber falou, esforçar e buscar ser reconhecido. Então, num mês eu abdiquei do concurso público e resolvi apostar. Trabalhei 1 ano como trainee, estagiário naquela época, acompanhando as obras. E a Campo Fértil, nesse processo de crescimento e evolução, precisando de profissionais para ocupar cargos, a gente foi amadurecendo, foi construindo sabedoria. Aí fui efetivado como gerente de produção, na época coordenador de produção, para acompanhar os armazéns, logística. Fiquei nessa área da empresa por 10, 12 anos cuidando da produção. E, como o Wilber disse, com bastante esforço, se entregando para a companhia, foi aparecendo oportunidades. Fiz meu primeiro empreendimento, que é um dos braços do grupo que a gente vai citar, que é a nutrição animal. Montei um projeto, apresentei para os proprietários, Wilber, Luiz Cláudio na época, o projeto foi aprovado. E aí a gente vai crescendo. Você apresenta um projeto de crescimento dentro da companhia, o projeto dá certo, ele é vingador até hoje. Assumi novas funções na companhia. Em 2017, 2018, me propuseram um desafio de assumir a área comercial da companhia. A gente abraçou esse desafio e aceitou. E todas as áreas da empresa, a gerência comercial veio para mim em 2017. Fiquei mais 6 anos, 7 anos aí, até 2023, assumindo a parte comercial e operação da companhia. E no final de 2023, a empresa, como o Wilber disse, precisava de uma transição, de um profissional para ocupar a cadeira de CEO da companhia. Foi feito um processo interno na companhia, com muito profissionalismo, onde se abriu para o mercado também essa oportunidade. E a Campo Fértil possui um conselho muito estruturado, né, de conselho consultivo. E, por decisão, me nomearam como CEO da companhia. E isso me dá muita motivação, assim, fico muito gratificado pela escolha. E agora a gente tem um baita desafio pela frente, né? Estamos encerrando aí o primeiro ano como CEO da companhia.
Mas a história é essa, Jardel. Uma história de 23 anos na companhia, desde 2002, passando por diversas áreas da empresa. O pessoal, às vezes, acha que é fácil o caminho, né, Wilber? O caminho a gente tem que passar etapa por etapa, começar lá de baixo, ir construindo. E, como o Wilber disse, se você acreditar, focar, as coisas acontecem, entendeu? Tem que ter entrega. Mas hoje a gente ocupa o cargo de CEO aí e estamos fechando o primeiro ano como CEO da companhia. Maravilha. Bom, Bruno, acredito que, né, grande parte dos nossos clientes, né, a sociedade em si, sabe que você trilhou um caminho dentro da Campo Fert. Você não chegou como CEO, né? Tem toda uma carreira ali. E assim como o Wilber também, a Campo Fert, ela não nasceu do tamanho que ela é hoje. Ela não tinha a notoriedade. Então, o Wilber falou sobre muito trabalho, você falou sobre acreditar. É um conjunto, né, de temperos ali, vamos dizer, para que o sucesso seja alcançado. Bom, Bruno, então você falou para nós, né, como você se iniciou na Campo Fert, está como CEO agora, como que você chegou e quais os setores da Campo Fert hoje que ela atua? Você falou da nutrição animal, mas tem mais, né? Exato. É bom começar o bate-papo, né, falando um pouco do o que a Campo Fert faz. Acredito que a Campo Fert, como você disse, Jardel, ela é conhecida regionalmente e a nível Brasil também. Mas, assim, é bom explicar para o nosso público que está assistindo, nossos clientes, produtores rurais, o que a Campo Fert faz, quais são os negócios da empresa. A Campo Fert tem quatro negócios, 4 frentes de negócio. O principal negócio da Campo Fert é a comercialização de grãos, soja, milho e sorgo. Campo Fert começou, como o Wilber disse, lá em 1979, com a parte de grãos, originação de grãos, soja, milho e sorgo. Hoje a Campo Fert possui aí 11 armazéns, 8 no Triângulo Mineiro, 3 em São Paulo. Então, o principal negócio da empresa é a comercialização de soja, milho e sorgo. Temos uma segunda frente de negócio na empresa, que é insumos. Campo Fert hoje ela atende o produtor rural com todo o portfólio de insumos, fertilizantes, sementes, químicos, foliares. Então, nós temos nossa loja de insumos, que fica em Conceição das Alagoas. São 3 pontos de estoque que a gente trabalha para atender todo o nosso raio de atuação, que é um raio aí de 400 quilômetros aí, entre Minas Gerais e São Paulo. Nossa loja de insumos abastece toda a nossa área de atuação. É o segundo ramo da empresa. Certo. O nosso terceiro ramo, como eu disse, é a nutrição animal. É um segmento que foi criado aí há 10 anos atrás, 12 anos atrás, desenvolvido, né? Onde a gente atende os pecuaristas, grandes confinadores do estado de São Paulo e Minas. Nós temos 2 plantas, uma em Barretos e uma em Conceição das Alagoas, onde a gente processa o nosso milho, o nosso sorgo, que é originado do campo. A gente faz a moagem do milho, faz a moagem do sorgo e abastece os grandes confinadores. É um segmento muito interessante, onde a gente agrega valor no milho e no sorgo, que é originado do campo aí pelos armazéns da Campo Fert. Ótimo. E temos um quarto grupo de negócio, Jardel, que é a corretora. É o segmento mais novo da empresa aí há 3 anos, que é a corretora de seguros. O escritório fica em Guaíra, também na matriz, onde a gente atende com toda a gama de seguro, o produtor rural, desde seguro agrícola, seguro de maquinário, toda a gama de seguro que o mercado tem. Temos parcerias com as melhores seguradoras do Brasil. Então, nós temos o braço da corretora, que é um braço importante também na companhia, que é o quarto ramo de negócio da empresa. Então, acho que a Campo Fert, assim, ela é uma empresa bem ampla, mas ela se resume nessas 4 frentes de negócio. Maravilha, Bruno. E assim, só para que fique claro, hoje, com esses 4 segmentos que a Campo Fert tem, né, que ela atua, ela consegue atender o produtor do pré-plantio ao pós-colheita? É o grande objetivo, Jardel. Toda a estruturação da Campo Fert, desde o seu início em 1979 até hoje, a gente preza isso. Atender o produtor em tudo que ele precisa. Então, eu vou detalhar com um pouco mais de detalhe cada segmento ao longo do bate-papo, mas o foco é esse, atender o cliente em tudo que ele precisa. E esses 4 grupos de negócio que a Campo Fert tem, consegue fazer isso. A gente consegue atender o produtor em tudo que ele precisa. Maravilha, muito bom. Bom, Wilber, cada vez mais o portfólio da Campo Fert tem se ampliado, né? O Bruno
deu o exemplo aqui desses 4 ramos que a Campfert atua. Mas a empresa, ela, igual nós comentamos, né? Ela não nasceu do tamanho que ela é, né? Ela veio passando por um período de evolução. Eu gostaria que o senhor destacasse os principais pontos que o senhor acredita que foram cruciais assim, para a empresa ter alcançado a notoriedade que ela tem hoje, a Campfert ser o que é hoje. Olha, Jardel, vários fatores influenciaram, contribuíram para isso. Eu posso falar de 10, mas vou esquecer alguns ainda. Mas vou falar de 2, 3 para não demorar 1 hora aí, entendeu? Mas o primeiro fator que eu considero que realmente deu um impulso grande na Campfert foi o fato de nós termos começado a atividade, eu na frente da empresa mesmo, em 1981, entendeu? E a aceitação dos clientes, uma aceitação muito grande, muito boa, muita confiança. E em 1982, nós já estávamos sem recurso de terceiros, aí que está, o mais importante é isso, sem recursos de terceiros, a gente já estava construindo, terminando uma pequena unidade no nosso primeiro local que nós funcionamos, que era na Rua 26, porque naquela época a Rua 26 era fora da cidade, entendeu? Então, eu falei, bom, vamos investir aqui mesmo, a cidade não vai chegar aqui, entendeu? A cidade vai demorar, tal, então vamos investir aqui mesmo. Mas então construímos lá uma unidade pequena, entendeu? Uma unidade para 25 mil sacas só, uma pré-limpeza pequena, um secadorzinho pequeno, mas que atendia às nossas necessidades pontuais. Segundo fator foi que, em seguida, em 1983, nós descobrimos Conceição das Alagoas, que naquela época o produtor de Conceição das Alagoas, que plantava soja, que plantava milho ou o que for, soja principalmente, ele tinha que transportar a soja dele para Guaíra, que tinham as grandes empresas recebedoras de soja daquela época da região, eram em Guaíra, que no caso eram a Comov, a Olma, a Carol já recebia, entendeu? Então, nós resolvemos montar uma unidade em Conceição das Alagoas, que foi inaugurada na safra de 84. Unidade pequena também. Foi a segunda unidade. Segunda unidade. E aí veio uma sequência de construção de unidades que nos gratificava muito, quer dizer, a empresa estava indo bem, né? Houve um fato negativo, né? Que foi em 1986, 87. O que eu pensava que não ia acontecer, aconteceu muito rápido. A cidade chegou na 26. A cidade chegou na 26. E aí, naturalmente, eu não posso culpar ninguém, entendeu? Naturalmente, as donas de casa começaram a reclamar do pó, entendeu? Bom, então o que nós íamos fazer? Eu já estava lá nessa situação, nessa época, construindo uma unidade maior, a parte civil já estava pronta, do lado dessa unidade pequena na Rua 26. Aí o que nós tivemos que fazer? Tivemos que abandonar essa construção, isso aí foi um balde de água fria que depois se transformou num balde de água quente gostosa, entendeu? Mas tivemos que abandonar essa construção para não perder mais dinheiro, porque fatalmente isso aí ia causar mais reclamação, mais problema, entendeu? E e no final nós íamos ser obrigados a sair de lá mesmo. Seria só adiar. Porque o meio ambiente é importantíssimo. Sim. Então não adiantava a gente falar, não, mas depois a gente dá um jeito. Não tinha jeito, e nem queríamos ir atrás desse jeito, entendeu? Aí nós adquirimos uma área onde a Campfert é hoje, e aquele material, equipamento que ia ser instalado na Rua 26, nós atrasamos um pouco e instalamos lá no anel viário, entendeu? Então, isso aí foi, em seguida, se provou ser a melhor decisão que nós poderíamos ter tomado. Outro aspecto que realmente ajudou muito a Campfert foi que, em 1992, eu convidei o Luiz Cláudio e o Manuel para serem sócios colaboradores, entendeu? Chamar assim. E foi muito bom, porque a partir daí eles ajudaram demais. E aí cada ano era uma unidade, vamos dizer, cada 2 anos, 1 ano e meio era uma unidade, entendeu?
Então, ajudaram muito, agradeço muito a eles, né, por essa ajuda, entendeu? O terceiro, último fato marcante mesmo, que eu considero que tá ajudando muito a Campfert, e esse é pontual, é recente, é atual, é o fato de nós termos optado por implementar a governança na empresa. Isso é muito importante. Foi como o Bruno colocou, foi montado lá um conselho consultivo com 2 conselheiros, 3 conselheiros de fora, e eles nos ajudam demais nas mudanças que uma empresa precisa fazer para seguir crescendo, entendeu? Esse foi o terceiro fato. Agora, eu também não posso deixar de mencionar que durante todo o período, aí já vem de 1979 até 2024, a Campfert sempre focou em estar perto dos clientes, entendeu? Então, isso aí é um objetivo, é um mantra, vamos dizer. Isso fez com que os clientes realmente dessem preferência e continuam dando preferência para a Campfert, a quem eu agradeço muito. Então, eu diria que nada do que aconteceu teria acontecido se lá atrás eu não tivesse priorizado o atendimento ao cliente, a proximidade junto ao cliente. Então, hoje, Campfert 100% junto ao produtor. Vai continuar. Foi assim durante 45 anos e eu tenho certeza que, estando eu lá ou não, isso aí vai continuar na presença da pessoa do Bruno, Júnior, você, toda a equipe de colaboradores, a quem eu também agradeço. Muito bom, viu? E assim, realmente, esse último ponto que o senhor abordou, a proximidade com os clientes, com os parceiros, é algo que a gente bate na tecla e é a essência da Campfert. Diferente de multinacionais, né, tradings, a Campfert, se ela tiver que tratar e resolver algum problema, que a caneta seja do Bruno, que a caneta seja do senhor, ela está de portas abertas, correto? Correto. Então, não tem aquela, eu vou falar com fulano, não. Eu vou falar com o Bruno, vou falar com o Júnior, vou falar com o Wilber, com o Luiz. É de fácil acesso. Exato. Muito bom, Wilber. Bruno, vamos lá. E como CEO, como tem sido seu primeiro ano na Campfert? Desafiador? Mais desafiador impossível. Acho que para todos que estão nos assistindo e são do meio do agro, sabe que o ano de 2024 foi um ano desafiador para nós. Eu estou no agro aí há 23 anos, o Wilber tem mais experiência que eu, mas eu posso afirmar que nos 23 anos foi o ano mais desafiador. Por vários aspectos. Sim. O mais importante, Jardel, que tornou-se um ano muito desafiador, não só para a Campfert, mas para todas as empresas que dependem do agro, foi o fator climático. A gente teve 2 problemas climáticos ao longo do ano. A gente começou o ano com uma safra de soja já difícil de ser plantada, com pouca chuva. Isso no final do ano passado, novembro, dezembro. Uma soja que foi plantada já com muita dificuldade. E ela chegou no ponto de colheita já no seu limite hídrico, assim. E o que aconteceu? Durante a colheita, quando a chuva já não era tão mais importante, tivemos 20 dias de chuva sem parar, em toda a nossa área de atuação. Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, a soja pronta para ser colhida e a soja se perdeu na lavoura. Então, eu cito esse ponto aí, mas eu estou entrando no detalhe, porque Sim. Hoje o carro-chefe da Campfert é a originação de grãos, como eu disse. Uhum. Então, o principal negócio na empresa é a originação de grãos. Então, a safra de soja foi bem comprometida por esse problema climático. Não parando por aí, finalizando a safra de soja, veio o plantio da safrinha, que ocorre entre fevereiro, março. E o plantio foi bem sucedido, mas as chuvas cortaram na nossa região no início de abril. Então, você, nosso público aí, imagina uma safrinha plantada em fevereiro e março, onde as chuvas pararam em abril. Dia 5 de abril foi a última chuva na nossa área de atuação. A safrinha é colhida em agosto, julho. Você imagine, 2, 3 meses sem chuva. A safrinha produziu muito pouco também. Então, nosso primeiro ano como CEO, a gente encarou esse desafio de uma safra e uma safrinha bem prejudicada.
Mas assim, a gente tem que, se a gente sentar na cadeira e chorar, não vai mudar as coisas, né, Jardel? A gente tem que trabalhar. Então, mediante o cenário, lógico, a nossa área de grãos foi prejudicada, assim como o produtor rural foi penalizado com uma produtividade menor, nós recebemos menos volume em nossos armazéns. Recebemos aí nossa projeção de originação por ano, para o ano era 600 mil toneladas, a gente originou 480 mil toneladas. Então, mediante ao cenário do ano, considero um número até razoável pelo ocorrido do ano. Só que aí as outras 3 áreas da empresa foram muito bem. E o clima não interferiu no rendimento das outras 3 áreas, que é a parte da insumos, porque o produtor precisou usar os insumos na soja, na safrinha. Então a gente conseguiu fazer os números da insumos, atingir aí 100 milhões de venda de insumos no ano de 2024. A nutrição animal, ela foi muito bem, a gente conseguiu atingir o objetivo que era entregar para o pecuarista 80 mil toneladas de produto moído, milho e sorgo, conseguimos atingir esse número. E a corretora de seguro, que é o outro grupo de negócio da empresa, também atingiu sua meta. A gente conseguiu colocar no campo 20 mil hectares de seguro agrícola. E esse seguro agrícola foi muito benéfico para o produtor. Sim. Por tudo isso que eu citei, o uso desse seguro agrícola pelo produtor rural foi fundamental. Então a Campofert fica até feliz, porque a gente depende do produtor forte, do produtor firme. E o seguro agrícola proporcionou isso para o produtor rural. Então eu diria que o primeiro ano foi um ano muito desafiador, porque o volume foi prejudicado, mas assim, a gente tem que se reinventar ao longo do ano. Um lado da empresa está com dificuldade, vamos equilibrar dos outros lados, que é a parte de insumos, a parte de nutrição e a parte da corretora. Então, em grandes números é isso. A gente conseguiu, estamos fechando o ano aí, falta 20 dias para fechar o ano. A gente está muito perto de entregar um bom resultado nesse primeiro ano como CEO. Tem outros fatores, Jardel, que eu não posso deixar de passar. Falei muito assim dos números da empresa, mas teve outras conquistas ao longo do ano. A gente contratou uma empresa esse ano, isso que o Wilber disse de governança, nós trouxemos uma empresa de auditoria para a gente ter nosso balanço auditado já a partir de 2025. A Rússia é uma empresa conceituada, que já está conosco, e a Campofert pretende ter em 2025 o balanço auditado. Então, esse é um dos mantras que eu sigo como CEO também, cuidar da governança da companhia. Então, a auditoria é um marco que começou firme agora em 2024. Outro marco importante que a gente conseguiu em 2024 foi nós começamos a mudança do nosso ERP, nosso software de gestão. O mundo cada vez mais dinâmico, né, Wilber? Precisando de agilidade, precisando de informações, a gente investiu em um novo ERP. Então, nós startamos a compra de um novo software, nossa equipe de TI está focada nisso. Foi um marco importante, também uma decisão estratégica importante, que a gente começou isso há 3 meses atrás e pretende encerrar isso no final de 2025, a transição do ERP. Apesar do ano com certa dificuldade, conseguimos fazer melhoria nas nossas unidades operacionais. O produtor precisa de melhoria, a gente precisa dar mais fluxo na descarga para ajudar o produtor rural, para não ter filas. Então, fizemos algumas aquisições de balanças maiores. Isso que eu queria, desculpa até te interromper, Bruno. Nós estamos aproximando da safra, né? Isso. Acho que convém pontuar aqui onde que foi essa balança, né? Por exemplo. Não, é importante, Jardel. Tudo indica que teremos uma boa safra para 2025, né? O clima tem nos abençoado. Então, nós investimos em balança nas unidades de Frutal e Capinópolis. Ampliamos nossas balanças, vai dar muita fluidez na descarga do produtor. Adquirimos novas pré-limpezas para as unidades de Frutal e Campo Florido. E tem outros investimentos. A gente está preocupado, está cuidando disso, porque hoje as máquinas do campo estão cada vez mais ágeis. Sim. A colheita do produtor está cada vez mais rápida. A gente precisa acompanhar. Então, os armazéns da Campofert estão se organizando, se estruturando para atender o produtor da melhor forma possível. Então, assim, Jardel, diria que foi um ano, esse primeiro ano como CEO, foi um ano desafiador, mas a Campofert vai sair mais fortalecida para 2025. Com todas essas ações, com todos os resultados que a gente conseguiu ao longo de 2024, nós vamos começar o ano de 2025 bem mais fortalecido. Bruno, eu entendi, e fazendo um resumo aqui,
eu vejo que esse ano, então, foi um ano de conquista de credibilidade. Vê se você concorda comigo. Um ano desafiador, não só para a Campo Fert, mas para todos do agro, Perfeito. onde nós investimos em estrutura nos armazéns, né? Estamos agora com uma auditoria interna, isso para realmente validar os nossos números. Externa e interna. Duas. Para validar os nossos números. A questão do software também, né? Então, isso realmente eu vejo como uma conquista de credibilidade e num ano desafiador. Então, isso realmente traz um quê a mais para o grupo. Diria, Jardel, que não tem outro meio. A gente precisa organizar esses setores se a gente quiser continuar crescendo. Se a gente quiser dar seguimento a tudo que o Wilber começou lá atrás, com o primeiro armazém, a gente precisa se organizar muito internamente para poder dar os passos de crescimento. O mercado exige isso. A gente não pode crescer sem essa organização interna. Sim. De compliance, de auditoria, de gestão de software. Então, isso é a base para a gente continuar o crescimento. Então, meu foco como CEO, além de entregar os números, é cuidar dessa organização interna para a gente poder continuar crescendo com a empresa. Maravilha, muito bom. Wilber, aproveitando a experiência que o senhor tem de muitos anos de mercado, como que o senhor vê, assim, para o nosso setor, para os próximos cenários, né? A partir de agora, ainda desafios? Jardel, não existe ameaça que, bem conduzida, não se transforme em oportunidade. Não existe. Então, se tem uma ameaça hoje e você analisá-la bem, tomar a decisão correta, ela fatalmente vai se transformar numa oportunidade. É dessa maneira que eu vejo. O agro, né, o agronegócio, a produção agrícola, ela vive de ciclos. Graças a Deus, vamos dizer, nós tivemos aí 3 anos, mais ou menos, de bonança e estamos tendo aí 1,5 de um pouco mais de dificuldade. Mas é para isso que existe a Campo Fert, entendeu? É para ajudar, para estar junto com o cliente, estar junto com o produtor, nesses momentos que ele mais precisa. Um fato que nos gratifica muito, né, é que no decorrer da vida da Campo Fert, nós sempre acompanhamos clientes. Alguns mais, outros menos, mas sempre demos atenção para nossos clientes. E eu acredito que agora o cliente precisa de atenção. E ele tem a atenção da Campo Fert. Só como exemplo, quando nós começamos, eu lembro até hoje, tínhamos clientes que eram arrendatários. E com a ajuda da Campo Fert, com a confiança que ele, lógico que baseado na índole do cliente, na confiança que a Campo Fert teve nele, fornecendo produto, fornecendo dinheiro, adiantamento, eles se transformaram hoje, no mínimo, em médios, alguns grandes proprietários, entendeu? Isso não vai mudar. Então, agora nós estamos numa fase de melhorar a gestão, no caso do produtor, pensar gestão, pensar tecnologia, pensar financeiro. O financeiro é muito importante. Quando você ganha algum dinheiro, você tem que guardar, porque vai vir o ano, vamos dizer, da bonança. E é no ano da bonança que o produtor capitalizado, que soube administrar bem o dinheiro, o fluxo financeiro dele, vai aproveitar melhor as oportunidades. Mas, gente, o agro não para. O agro brasileiro, principalmente, é visto, né, no mundo inteiro como um exemplo. Em qualquer lugar do mundo que você for, você fala que você atua no agro, todo mundo admira a maneira como o agro brasileiro foi conduzido nos últimos 20 anos, no crescimento do agro brasileiro, pelo menos nos últimos 20 anos. Então, a mensagem que eu deixo aí é essa mensagem, trabalhando, melhorando a gestão, que isso é muito importante. O produtor, ele tem que começar a pensar em computador. Ele tem que começar a pensar em deixar de lado a cadernetinha, entendeu? Porque isso aí vai fazer com que ele possa aproveitar essas oportunidades. E as oportunidades vão vir. O preço hoje está médio, não está ruim. Para quem está razoavelmente capitalizado, os preços hoje não estão ruins. Para quem faz gestão de risco, para quem faz gestão de risco,
para quem, vamos dizer, faz uma agricultura bem feita, uma produtividade média boa, não está ruim, entendeu? Então, é continuar fazendo isso e, para aqueles que têm alguma dificuldade, a Campfert tem ajudado, inclusive. Sim. Nós temos lá feito, vamos dizer, dado crédito para alguns clientes que outras empresas não dariam. Mas por confiança, por conhecer o cliente, por agradecimento, inclusive, à confiança que ele depositou na Campfert nos últimos anos, a gente continua dando crédito e confia que ele vai liquidar e vai crescer junto com a gente novamente, entendeu? Então, gente, bola para frente que o negócio é bom. Não, entendido. Bom, os desafios são grandes, mas as oportunidades são inúmeras também. Exato. Então, cabe a nós realmente identificá-las, né, Bruno? E aproveitar. Exatamente. Bom, Bruno, então já que nós estamos falando de desafio, qual que é o planejamento da Campfert para o próximo ano? Pensando assim em ações. Perfeito. Quais ações a Campfert tem tomado para que ela possa estar em constante evolução? Jardel, como o Wilber disse, nós estamos vislumbrando um 2025 melhor que o 2024. Já estamos começando melhor, já o clima tem nos abençoado. Sim. Nós estamos com uma safra de soja aí plantada há 40 dias e a soja está muito boa em todo o Brasil. Vamos falar, vamos estender não só nossa área de atuação, em todo o Brasil a soja está muito boa. Semana passada a gente deu um giro bom, né, Wilber, aí pelo Brasil, fomos no Paraná, fomos no Paraguai, também passamos para andar mesmo, para trazer coisas novas e a gente percebe, a soja está muito boa a nível Brasil, de produtividade. Isso já é meio caminho andado, Jardel. Tendo uma produção boa, é meio caminho andado tanto para o produtor como para a empresa continuar prosperando. Então, a soja está muito boa. Esse é o principal manchete que a gente dá, que a gente provavelmente terá uma safra muito boa de soja. Dito isso, Jardel, nós já traçamos nossos objetivos para 2025. Nós vamos voltar a fazer 600 mil toneladas de originação, que é o número que a Campfert numa safra normal faz, de acordo com a capacidade dos armazéns, 600 mil toneladas de originação. Nós estamos prospectando aumentar a nossa área de insumos, sair de 100 milhões para 120 milhões de faturamento. A nutrição animal, a gente quer dar um salto de 80 mil toneladas de produto entregue para 90 mil toneladas de milho moído e sorgo moído. E nossa corretora de seguro também ampliar de 20 mil hectares contratados para 30 mil hectares. Então, nosso planejamento nos negócios atuais já está montado. Certo. O clima nos abençoando, a gente trabalhando com muita seriedade, nós vamos perseguir esses números de crescimento. Só que, além disso, nós estamos constituindo outros projetos na companhia também. A gente não pode ficar parado. O mercado, o mundo é muito dinâmico. Sim. A gente tem que fazer bem feito o que a gente sabe, o que é esses 4 ramos de negócio. Isso a gente vai fazer bem feito. E a gente está buscando novos negócios para a companhia. Posso citar aqui 3, 4 negócios aqui, até em primeira mão, acho que é importante a gente passar, até para os nossos colaboradores. Alguns já sabem desses projetos, mas assim, a gente não tem problema nenhum em abrir para o público. A Campfert, ela está ampliando o seu raio de originação. Nós estamos indo mais para 2 novas regiões a partir de 25. Nós vamos fazer a região de Uberaba e vamos avançar até Santa Juliana e Perdiz com a originação. Então, nós estamos ampliando nossa área de originação. Nós estamos aperfeiçoando nossa modalidade de venda de soja, Jardel. A gente vende soja hoje, tradicionalmente, para o Porto de Santos. Entregam para as grandes trades no Porto de Santos. Campfert, em 2025, vai começar a fazer exportação direta de soja. A gente vai fazer exportação direta e também vamos entrar no mercado do farelo e óleo de soja, na industrialização. Para que isso? Para justamente poder remunerar melhor o produtor rural. A gente vendendo melhor a soja, através da exportação direta, através do farelo e do óleo, a gente consegue precificar melhor o produtor rural. Então, é um projeto que está no foco da empresa para 2025, mudar a modalidade de comercialização de soja. Tem outros projetos, posso citar mais alguns aqui. Nutrição animal. Nós estamos crescendo o nosso portfólio de nutrição animal. Nós vamos ampliar em 2025. Nós vamos sair do tradicional, que é o milho moído e sorgo moído, e constituir outros produtos para o pecuarista. Isso vai dar mais um upgrade no segmento aí, para atender melhor nosso pecuarista com outros insumos que ele precisa. São vários fatores.
Você tem um da insumos, um da nutrição, da grãos, seguro agrícola. Isso é uma novidade também de primeira mão que a gente vai trazer. Uma nova modalidade de seguro climático. Hoje a gente tem nosso seguro climático tradicional, que cobre por uma eventual perca de produtividade da lavoura. Nós vamos trazer uma modalidade nova, com base no índice pluviométrico. É uma modalidade muito interessante para o produtor rural, que pega a base, o histórico de chuvas na propriedade dele, e o produtor contrata baseado naquele histórico. Se chover menos naquele período, ele é reembolsado. Então, assim, nessa questão que o clima está cada vez mais difícil de prever, esse seguro que nós vamos trazer para o ano que vem é importantíssimo o produtor parar um tempo, entender e ver que é uma segurança para ele. Então, eu citei 4 novos projetos aqui, Jardel, que faz parte do nosso planejamento para 2025. É fazer bem feito o que a gente faz, nós estamos aumentando nossas áreas, e com esse incremento de novos projetos, a gente gerar mais receita para a companhia. Então, o planejamento de 2025 da Campo Fert está muito bem estruturado, muito bem desenhado, contar com um clima que uma produção satisfatória, a gente está muito mapeado, a gente sabe o que a gente quer, então está bem desenhado o planejamento da empresa para 2025. Bruno, e assim, é interessante você falando que é um planejamento robusto, né, onde buscar novas oportunidades, mas eu volto lá no início da nossa conversa, né, com o pé no chão, fazendo realmente uma evolução dos projetos, né? Você percebe que aquilo que a gente está construindo não é uma invenção da roda, não é sair fazendo coisas, é fazer o que a gente faz bem feito e dar segmento, fazer um algo a mais em cada um dos seus segmentos, entendeu? A Campo Fert sabe o que ela quer, a Campo Fert sabe a essência que ela é. Sim. A gente precisa continuar evoluindo, a gente não pode se acomodar com o que a gente faz hoje. Então a gente tem que estar evoluindo para poder atender o produtor melhor, atender os clientes melhor. E esses 4, 5 novos projetos que a gente vai implantar, pode ter certeza que trará bons frutos, não só para a Campo Fert, mas como para todo o público que precisa da Campo Fert, que trabalha com a Campo Fert. Muito bom. Bruno, e assim, pensando no hoje, né? O que a Campo Fert, nós temos esses projetos, mas hoje, o que a gente tem para oferecer para os clientes para melhor rentabilizá-lo? Jardel, Campo Fert, ela é um pouco diferente do mercado tradicional. A Campo Fert sempre foi reconhecida por fazer algo diferente. A gente precisa. A Campo Fert é uma empresa nacional, com uma base familiar, né, de sua fundação, e a gente precisa ser diferente das trades, das multinacionais. Então a gente sempre nos preocupa em buscar algo que a concorrência não faça. Vou citar aqui também um exemplo em cada área. Eu acho que fica interessante o que o nosso público, o nosso cliente pode explorar da Campo Fert. Isso aí é assim, a gente tem as ferramentas, ainda são pouco exploradas pelo produtor rural, pelo pecuarista. Então é sempre bom a gente reforçar essas ferramentas. Nossa equipe de campo, ela está treinada sobre essas ferramentas, então ela leva para o produtor, mas um podcast que a gente sabe que atinge aí um universo maior de pessoas, é interessante a gente falar sobre essas ferramentas. Na área de grãos, por exemplo, Jardel, a Campo Fert tem a modalidade de recebimento de grão a fixar com data ilimitada para o produtor fechar sua mercadoria. O que é isso? O produtor entrega seu grão na Campo Fert, ele não é obrigado a entregar vendendo. Ele não tem uma data para vender esse grão. Nós temos grãos na empresa de anos anteriores. O produtor pode entregar uma soja agora e vender no ano seguinte, quando tiver um preço melhor. A concorrência não faz isso, Jardel. A concorrência, ou ela recebe o grão já vendido, ou ela limita o produtor até uma data para vender seu grão. Então a Campo Fert tem essa ferramenta para o produtor, que ele não é obrigado a vender seu grão na colheita e nem ser pressionado para vender o grão rapidamente. É um diferencial muito grande. A gente tem a ferramenta, volto a falar, nem todo o público explora essa ferramenta, então nosso time é treinado para falar isso para o produtor, é receber o grão na fixar sem data para o produtor fechar. Na área de insumos, uma outra ferramenta que a Campo Fert tem que difere do mercado é o barter com a valorização do grão, Jardel. O barter é uma ferramenta conhecida do mercado. Começou lá no Mato Grosso, desceu aqui para Minas e para São Paulo. Hoje todo produtor sabe o que é o barter. É você comprar seus insumos e em vez de pagar com dinheiro, você paga com grão. Barter é isso. Compro meus insumos, em vez de eu pagar com dinheiro, eu pago com grão.
que a Campo Fértil faz diferente no barter? A gente valoriza o grão. Se a soja naquele dia que ele compra os insumos está valendo X reais, um exemplo, 120, naquele determinado dia a gente valoriza em 2, 3 reais o grão do produtor, para fomentar ele no barter. Então, por que a gente consegue fazer isso, Jardel? Porque a gente tem o armazém e tem a loja de insumos. Concorrência geralmente tem uma coisa ou outra. Ou ele tem o armazém, ou ele tem a loja. A Campo Fértil possui toda a gama. Então a gente consegue equilibrar a nossa conta que em todo barter que ele faça com a Campo Fértil, o grão dele é valorizado. É um puta diferencial. Assim, é um puta diferencial. Não é muito explorado pelo povo produtor. A gente precisa difundir mais. E nossa missão em 2025 é difundir cada vez mais essa operação. Na nutrição animal, uma ferramenta que também só a Campo Fértil tem. Campo Fértil, o que é a preocupação do pecuarista? Que esse mercado de boi, uma hora arroba está 350, agora em 20 dias cai para 310. E os custos do pecuarista? O milho e o sorgo, que é o principal custo dele. Na Campo Fértil, ele pode chegar, antes de fechar o gado dele no confinamento em maio, e travar o custo da dieta dele para o ano inteiro. Ele não precisa ficar à mercê do mercado de milho e sorgo, esperar, vou precisar do milho em setembro. O que está valendo o milho em setembro? Vou lá e compro. Isso não é gestão de risco. Na Campo Fértil, pela gente ter as plantas da Campo Fértil, os armazéns, a gente oferta para o produtor, quanto você vai usar de milho e sorgo no teu ciclo de confinamento do segundo semestre? Vou usar 1.000 toneladas. Se em maio o preço de milho estiver atraente, ele já pode travar o milho dele para retirar nos armazéns da Campo Fértil já com preço fixo. Ele não tem susto de mercado. O mercado pode subir, o produtor pecuarista está protegido. E uma vantagem ainda mais, sem cobrança de armazenagem. Isso é um fato, assim, não tem no mercado. Não tem essa trava de milho e sorgo antecipado, moído, o milho e o sorgo moído antecipadamente, sem cobrança de armazenagem. O pecuarista não precisa investir em barracão, em galpão. Ele pode usar os armazéns da Campo Fértil como depósito. E à medida que ele for precisar do milho e do sorgo, ele vai retirando. É uma baita ferramenta. Baita ferramenta. Travar antecipado sem custo de armazenagem. E no seguro agrícola, eu citei a ferramenta aqui que a gente vai explorar, que é essa questão de uma modalidade nova de seguro, que a gente entende que vai ser a mudança de patamar do produtor rural com relação a seguro agrícola. Então, a Campo Fértil está se preparando para 2025, Jardel. A gente tem essas ferramentas já, a gente quer levar ela cada vez mais para o público, que ela chegue no público nosso, porque são ferramentas da Campo Fértil, não tem no mercado. O produtor pode ter alguma coisa ali, outra coisa cá, empresas separados, mas assim, esse leque de ferramentas, assim, Jardel, é só a Campo Fértil tem para oferecer. Então, falta disseminação. Então, o podcast já é uma via de disseminação. E a gente tem alguns eventos que a gente faz com o produtor. Isso. A gente faz nosso tour lá em janeiro, nas unidades. A gente tem nossas feiras. A gente tem cada vez mais levar essas ferramentas para o produtor rural. Importante fortalecer a ideia do Campo Fértil 100% juntos, do evento de maio e do evento de novembro, né? Perfeito. Voltado para a safra e voltado para a safrinha. O tanto que nós beneficiamos os produtores que participaram fazendo negócios com a Campo Fértil nesses eventos. Não existe um produtor que tenha feito negócio nesses eventos com a Campo Fértil que não tenha sido beneficiado. Não vou dizer que ele levou vantagem, que não tenha sido beneficiado pelas condições de negócios que tinha na época, que foram boas para Campo Fértil e foram ótimas para eles. Entendeu? Então, isso é muito importante, né? É mais um benefício que a Campo Fértil traz para os clientes. Perfeito, Wilber. Assim, e esses dois eventos, né? Nós fizemos 2 feiras já de lançamento da campanha de soja e uma de safrinha. São eventos que o mercado reconheceu como eventos de sucesso. Sucesso por o número de participação de produtor, né? Que é recorde na nossa região. Esses eventos, 250 a 300 produtores passam no nosso evento. E o que o Wilber disse, nesse evento a gente prepara as condições super especial para o produtor. Então, o produtor que participou do evento de maio, e dessa soja que está sendo plantada agora e vai ser colhida agora em fevereiro, ele conseguiu ter a melhor condição de negócio do ano inteiro.
Então o produtor nos para na rua, viu, e agradece. E aquele que perdeu a oportunidade lamenta, né? Lamenta e pergunta, não tem ainda, não dá para fazer igual de maio? E já diria, viu, nós fizemos o de novembro agora também o da safrinha, e a gente soltou a condição aí há 30 dias atrás, e a gente tem certeza também que foi a melhor condição para o ciclo. Com certeza. Com o preço de milho que a gente soltou no evento, o preço de sorgo, o preço dos insumos. Então, assim, a gente precisa que o produtor acredite mais nesses eventos, porque o histórico tem mostrado que é assertivo. Então, a gente não vai poder brigar contra o histórico, contra números. E assim, você falando, Bruno, e eu muito presente, né, em todo o aspecto da companhia, eu vejo o seguinte, e Wilber também, a Camfert, ela tem o portfólio que todas as trades têm, todas as ferramentas, todas as opções, mas a gente oferece aquela personalizada para cada cliente e no momento certo. Exato. Nós compramos soja em dólar. Isso. Vale a pena falar, Bruno. Bem lembrado, Jardel. Eu ia pontuar isso também. A gente falou da modalidade de afixar de soja, né, que o produtor não precisa vender. Agora temos também, nós estamos levando isso para o público, para o campo, uma modalidade diferente de comercialização de soja. O produtor, se quiser travar só dólar, trava só dólar. Se ele quiser travar dólar de Chicago. Então, assim, a Camfert está buscando levar sempre algo inovador para o produtor. E a gente não leva assim aleatoriamente. A gente tem uma mesa comercial da empresa que é muito bem estruturada, né? Você é o líder da mesa comercial. A gente leva inteligência de mercado para o produtor. Acho que o mais importante é isso. Sim. Levar inteligência de mercado. O produtor tá no campo, está produzindo. E às vezes, isso que a Camfert faz tem que ser reconhecido. Levar o produtor inteligência de mercado. Então, nosso papel, assim, né, nas reuniões com o produtor, é direcionar o produtor na melhor modalidade. Para a Camfert é importante o produtor estar bem financeiramente e ganhar dinheiro. A Camfert só para de pé, a Camfert só se prospera, só continua projetando esse crescimento porque o produtor precisa estar crescendo continuamente. Um não cresce sem o outro. Então a gente tem que trabalhar juntos e nosso papel é cada vez mais levar isso para o campo. O famoso ganha-ganha, né? Ganha-ganha, exatamente. Bom, muito bom, Bruno. Vixe, agradeço, né, por esclarecer, Wilber também. Nós estamos encaminhando aqui para os finalmente. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final. Né? Essa mensagem final, abre o coração, fica à vontade para falar do agro, falar da companhia, de quão gratificante é estar presente no dia a dia com todos os colaboradores, no 100% junto da Camfert. Ok. Por favor, Wilber. Bom, eu já disse que eu sou um eterno otimista, né? E eu tenho certeza absoluta que 2025 vai ser melhor do que 2024 para todos. Então, como mensagem final, em primeiro lugar, já aproveitando a época que nós estamos, eu deixo aí um Feliz Natal para todos os nossos clientes, parceiros, colaboradores, parceiros financeiros, parceiros produtores, parceiros operacionais. Um 2025 realmente muito bom, que eu tenho certeza que vai ser. Deus vai ajudar que seja. E reitero a posição da Camfert, de estar sempre junto com o produtor, 100% junto. O produtor pode contar com a Camfert nos piores e nos melhores momentos. Então é isso que eu gostaria de ratificar, retificar, reafirmar. E muito obrigado, Jardel, aí, por poder estar aqui, né, junto com vocês dois. Obrigado, Bruno, aí, pela presença. E é isso. Não tem muito mais, né? Já falamos bastante. O tempo está curto para o horário, então está ótimo. Muito obrigado. Vamos trabalhando, né? Vamos trabalhar. Bruno, por favor. Jardel, primeiramente, parabenizar você Você é o idealizador do podcast, né? Eu acompanhei os 8 podcasts já, né, Jardel? Estamos no 8º podcast da Camfert. Então, parabéns, assim, pelo projeto. É mais um projeto inovador da empresa, né? A gente falou muito em inovação aqui. Podcast é mais uma inovação da companhia para levar conteúdo para o nosso público. Então, parabéns pelo projeto. Uma mensagem de agradecimento para os nossos colaboradores, né? Obrigado por acreditar, né, na gestão. A gente fala assim, a gente é só o balizador, só o direcionador. A Camfert ela possui ótimos profissionais.
A gente falou no início do podcast aqui, o tempo de casa dos nossos colaboradores a média é acima de 10 anos de Campo Fértil. Isso não é qualquer empresa que tem. Então nós temos colaboradores extremamente comprometidos com a companhia. Isso faz a diferença no mercado. Então aqui já meu agradecimento a todo o time Campo Fértil aí que está na luta diária com a gente aí no dia a dia para levar o melhor para o produtor e atingir os resultados. Uma mensagem para o produtor rural: utilizem a Campo Fértil, utilizem as ferramentas da Campo Fértil, vá até a Campo Fértil. Campo Fértil está em todos os locais, a gente tem os escritórios nas filiais, então vá até o seu representante comercial e busque essas ferramentas que foi dita aqui no podcast. Assim, Campo Fértil quer contribuir com o crescimento do produtor rural. E do mais, Jardel, é desejar um Feliz Natal, estamos finalizando o ano aí, desejar um ótimo 2025 para todos nós, né? E a gente tem certeza que 2025 será um ano bem abençoado aí, com vitória para todos aí. Obrigado, Jardel. Imagina, muito bom. Bruno, obrigado pelos parabéns, obrigado, Wilber. Eu não posso deixar de estender esses parabéns também ao time da mesa comercial, ao time de marketing, a qual a Luana toca esse projeto, porque eu sou apenas, né, quem está aqui, mas por trás nós temos toda uma estrutura de quem realmente está fazendo acontecer, e para eu estar aqui, a mesa está tocando lá, né, então o time está lá. Bom, agradeço a Deus também pela oportunidade, por mais um episódio, e os próximos que virão também, com certeza serão enriquecedores, assim como esse. Muito obrigado.